Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a fazer um menu responsível superior, tá bom? No caso seria esse menu aqui, ó, tá vendo? E aí quando você tem um espaçamento menor tela, a fonte reduz. Como você vê aqui, a fonte espaço. E reduzindo mais ainda a tela, você tem isso aqui, ó. Tá ok? Então é isso aqui que eu vou mostrar como fazer hoje. Então a princípio a gente tem esse código aqui HTML. Temos a DivPy com a classe menu, uma div onde dentro ficaria armazenada a sua logo, eu botei o MRC aí simbolizando marca, uma div que armazena, tem como filho, tanto a imagem do menu, aquela imagem ali de 3 linhas, como também tem a lista de menu dentro dele. Então você colocando essa tag aí, o que você vai ter é isso aqui, ó, essa bagunça, tá bom? E aí a gente começa a estilização. Antes de continuar, pessoal, não esquece de dar o like, tá bom? Se inscrever, se você gostar dos vídeos, tem outros vídeos aí ensinando também da forma mais simples possível. E também de compartilhar isso com outras pessoas que realmente estão precisando, daquelas que precisam mesmo, tá bom? Acho que isso vai ajudar muita gente. Mas certo, seguindo. Eu vou descomentar essa estilização aqui, tá bom? E ó, já deu efeito. O que é que ela faz? Primeiro eu disse que o display dela era flex e que a flex direction era row. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou dizendo que os filhos dela, dessa div, vão se alinhar horizontalmente, uma do lado da outra ali, horizontalmente. Em seguida eu disse que a cor de fundo vai ser um preto com a transparência 60%. O tamanho da fonte dos textos dentro dela vai ser de 20 pixels. O tipo da fonte Verdana ou Descendentes. A cor da fonte branca, percebam que a tag A não tão branca, mas isso é por padrão do HTML, isso a gente vai ajustar. E o alinhamento dos itens, esse alinhamento é vertical, não horizontal, tá bom? Eles estão no centro. O que acontece? A gente tem essa imagem aqui do menu que está totalmente errônea, está bagunçando tudo. Então vou aqui nessa estilização, onde eu acesso a imagem que está dentro da div do menu. Digo que a largura dele é de 30 pixels, o espaçamento dele é 15 pixels em cima e embaixo e 10 na esquerda e direita. Ele está invisível, display none, e o cursor pointer para quando o mouse passar em cima dele ficar aquela mãozinha assim, tá bom? Então ele vai sumir daí, pá, sumiu. Certo, qual é a segunda coisa que a gente ajeita? Por definição, vamos começar aqui com esses inícios sobre contato, cadastro, que estão uma bagunça, tá bom? Primeiramente, eu vou ajustar as cores deles. Então aqui, ó. As cores e essa linha que aparece embaixo. Então o que acontece? Text Decoration None é para remover aquela linha, vou comentar, ó. Vocês veem que ficou ali embaixo, tá bom? Então adiciono isso. Color Inherit. O que é que esse carinha faz? Eu estou dizendo que a cor dele é igual a cor do pai, do avô, do bisavô dele, certo? No caso, o pai dele, que é a div menu. Como a cor dela é branca, ele vai passar a ser branco. E uppercase, text transform uppercase, eu estou dizendo que as letras vão ser maiúsculas. Independente se lá eu escrever maiúscula ou minúscula, ela vai ser maiúscula, tá bom? O que eu quero dizer? Aqui, ó, início, só a letra I tá maiúscula, o resto tá minúsculo. Mas mesmo assim ele aparece aqui em maiúsculo, tá vendo? Então, para facilitar eu não me preocupar com a digitação, botei isso aí, text transform e uppercase. Beleza. O que acontece? O menu está tendo espaço em cima, na esquerda e na direita dele, um espaço em branco. Isso é porque, por padrão, o body e às vezes o HTML do navegador, essas tags, elas têm um espaçamento de margem em volta. Então, para ajustar esse tipo de situação, você define o margin igual a 0 e o padding igual a 0 desses dois caras. E aí, ó, já resolveu. Tá ok? Continuando, eu vou mexer no vários menus. O que acontece? Quando eu pedir para o display do menu ser flex, esse logo passou a ficar ali no cantinho dele e logo em seguida essa div pegou um espaço
que comportava só os filhos dele e ficou ali logo em seguida. Então ficou essa bagunça um do lado do outro. Então o que é que eu faço para resolver isso? Eu venho aqui, values. E o que foi que eu fiz? Eu disse que o values, ou seja, aquela div que tem a imagem e também tem a lista de menus, ele é flex 1. Quando eu digo flex 1, eu estou dizendo que ele vai ocupar todo o espaço e vai deixar o resto do espaço que sobrar para a div da logo. Tá ok? Então, esse values menu agora está ocupando tudo isso aqui. E o resto do espaço está para o MRC. Eu disse que o display dele é flex, ou seja, os itens dele vão ficar ali, alinhados horizontalmente, um do lado do outro. Justifique contente. Eu fiz isso para que os itens fossem tudo para a direita. Se eu tirar, ó, tá vendo? Então eu joguei tudo para o final, flex end. E, salvar aqui, pronto. E por último, padding right 25 pixels é para dar esse espacinho aqui no final, tá bom? Só que o que acontece? Agora eu vou lá nas tags A, que cada item de menu desse é uma tag A. Eu vou lá, descomento, e o que foi que eu fiz? Eu disse que o espaçamento desse values ele vai ter 20 pixels em cima e embaixo cada tag A e 30 pixels na esquerda e na direita. Ele pegou da esquerda e da direita. Na verdade, ele pegou de cima e de baixo, mas ele está sendo afetado pelo to-do menus. Então, vem aqui, ó, e ajustou. Eu disse que o to-do menus, que é o pai das tag A, esse carinha aqui, ó, ele vai ter o display igual a flex e o flex direto em um row, ou seja, os filhos dele vão ficar um do lado do outro. E aí esse carinha automaticamente também fez efeito, tá bom? Vou dar uma ajustada agora nessa logo aqui, tá bem bagunçada. E o que foi que eu fiz? Eu disse que a esquerda do logo vai ter um espaço de 25 pixels, o tamanho da logo 25 pixels, a fonte Arial e ela vai ser negrita. Se vocês usarem uma imagem aí, obviamente vocês só vão provavelmente ter que usar esse carinha aqui, tá bom? Essa é a primeira linha. O resto vocês vão ignorar. Mas beleza, temos a logo aí. Em seguida, eu quero que quando eu passar o mouse em cima do menu, tenha um efeito de escurecimento. Então, fiz esse carinha aqui. Eu disse que a propriedade over das tag A, ou seja, quando o mouse for passado em cima da tag A, eu quero que o plano de fundo escureça em preto 40%. Fazendo isso, ó, temos esse efeito aqui, tá bom? E deixa eu ver se falta mais alguma coisa desse ladão. Pronto. Agora vem o primeiro efeito. O que acontece? Eu quero, quando eu reduzir aqui, o tamanho da fonte reduza para dar mais espaço. Então vou descomentar esse cara. E o que é que eu fiz aqui? Eu disse que quando a largura, esse screen end não é obrigatório nessa situação, mas pode haver situações que vocês precisem usar, tá bom? Então eu resolvi deixar aí. O que é que eu estou dizendo? Quando a largura for 780 ou menos, eu quero que todas as tags a fonte reduza para 14 pixels e eu quero que elas tenham o seguinte padrão: espaçamento em cima e embaixo de 20 pixels e esquerda e direita 30. Aqui eu mudei para em cima e embaixo vai continuar 20, mas esquerda e direita também vai passar a ser 20. Então vai acontecer isso aqui, ó. Viu que a fonte reduziu quando chegou na certa medida? Na medida de 780 no caso. E aí vem o espaço final, tá bom? É só essa estilização aqui, ela é o último passo para concluir o menu. O que é que acontece? Eu quero que quando a tela tiver 550 pixels ou menos, eu quero que os textos sumam e o botão de menu apareça. No caso, isso aqui, ó. Tá vendo? E eu vou explicar isso aqui, tá bom? Vou comentar aqui os itens.
comentar para ir explicando passo a passo. Com certeza muita gente já atendeu se eu chegar aqui. Pessoal, não esquece aí de compartilhar, dar o like e se inscrever se vocês gostarem, tá bom? Vamos lá. Temos aqui, estamos sem efeito nenhum. Vou começar com esse primeiro efeito. O que esse primeiro efeito vai fazer? Eu vou dizer que o To-Do Menus, ou seja, essa div aqui, vai sumir. O display dela vai ser igual a none quando chegar nessa medida. Então esses nomes aí, início, sobre, some. Tá vendo? Sumiu. Só que eu também quero que a imagem, o botão de menu apareça. Então vem aqui, ó. O botão de menu que lá em cima está definido como none, quando chegar nessa medida, o display dele vai passar a ser initial. O que é esse initial? Ele vai passar a ser o valor que é default da tag image. Tá bom? Então temos isso aqui. Pronto, tag image. Só que acontece, eu quero que quando eu passar o mouse em cima, ou quando der um clique, se for no aparelho mobile, ele receba um efeitozinho. Então ele vai escurecer. Quando eu passar o mouse em cima da imagem, a imagem vai ficar preta em 40%. Então, ó, tá vendo? E agora, eu quero o seguinte, eu quero que quando eu passar o mouse em cima dessa tag aqui, ó, Files Menu, eu quero que o texto todinho apareça. Então vou salvar, aqui ó, aparece. Por que aparece? E por que não aparece aqui de lado, mais embaixo? Seguinte motivo. Eu disse que quando tiver nessa medida, esse To-Do Menus, ele vai passar a ser Display Flex. A direção vai ser coluna, ou seja, em vez de ficar um de lado do outro, agora vai ficar um abaixo do outro. Lá em cima está como Row, em que fica um de lado do outro. Aqui é um abaixo do outro, coluna, certo? Eu disse que a posição vai ser fixa para que esse to-do fique flutuando pela janela, possa ser posicionado em qualquer lugar. Disse que o right vai ser 0 porque em relação à direita ele vai ter 0 de espaçamento. Então esse carinha, esse to-do menus, ele vai se jogar para a direita, porque eu disse a ele para ele não ter espaço nenhum na direita. E no topo eu dei 58 de espaço, porque senão ele vai vir para cima desse item. Vou até mostrar isso aqui, ó. Tirei, ó. Olha o que acontece, tá vendo? Pronto. E por fora, eu dei um plano de fundo a ele, preto 60%, porque se eu tirar, olha o que acontece, ó. Tá ali, mas não tem fundo, entende? Então eu dei uma cor a ele. Então, ó. Agora existe um erro aqui, qual é? Quando eu passar o mouse no menu, ele tem que aparecer. Mas ele aparece mesmo quando eu passo o mouse aqui, ó, nessa área. Por quê? Porque eu disse que ele deve ser feito quando eu passar o mouse em cima do Veil Menus. Veil Menus é esse cara. E esse cara, por ter um flex on lá no início do código CSS, ele está ocupando toda essa área, enquanto a logomarca ocupa o restante. Então eu vou inverter isso. O que é que eu vou fazer? Eu vou dizer que a logo agora vai ter o flex on, ou seja, a logo vai ter que ocupar todo o espaço, e ele vai ter o flex none. Ele tinha flex on lá em cima, mas nessa medida ele vai ter flex igual a none. Então automaticamente, ó, resolveu o problema. Só quando eu passar o mouse aqui que aparece. Então ele passou a ocupar esse espacinho e a logomarca passou a ocupar o resto. E pessoal, tá pronto aí um menu superior. Depois eu vou trabalhar também para gravar um vídeo sobre o menu esquerdo. Ele é um pouco mais complexo e entra JavaScript nele. Mas esse aí é o mais simples, tá bom? Totalmente responsível. Não esquece de curtir, compartilhar com o pessoal que precisar, tá bom? E se você gostou, se inscreve lá, tem outros vídeos lá sobre Node, React, sobre HTML, CSS, JavaScript e é isso aí. Escreve no comentário também ideias do que vocês querem que eu grave aqui, que seja bem necessário para a maioria das pessoas que estão estudando programação. E é isso aí. Falou, pessoal. Até a próxima.